Olá, alunos do curso de Licenciatura em Geografia. Estamos iniciando Meu nome é Giovanni e estamos iniciando a segunda unidade da disciplina de Geografia e Recursos Hídricos. Nesta segunda unidade, trataremos gestão dos recursos hídricos. Como os tópicos da aula, trabalharemos a gestão da água, disponibilidade de demandas, sistemas de gerenciamento de recursos hídricos, fundamentos, instrumentos, planos, objetivos, estrutura do sistema, comitê de bacia, tomada de decisão, Constituição de 1988, recursos hídricos, outorga de direito de uso de água, desafios. Então, quando a gente fala em gestão da água, né? A água ela tem uso, né? E aí nós chamamos isso de recurso hídrico, né? Então, o que trata a gestão? A gestão trata da alocação, né? Onde que eu vou alocar essa água, certo? Então, ao final, o que é a gestão do recurso hídrico? Né? O que a gestão do recurso hídrico vai tratar? Então, vamos aqui ver quanto à gestão é prover água, né? Com a gestão, ela tem como objetivo prover água na quantidade necessária, na qualidade compatível com seus usos, no local em que se faz necessário, com a distribuição temporal adequada dos usos, com a garantia compatíveis com seus usos, em condições econômicas viáveis, de forma sustentável. Então, não difere da gestão de outras atividades produtivas. Então, quando a gente fala de gestão da água, a gestão é a mesma gestão, né, dos conceitos gerais de outro tipo de recurso ou da gestão administrativa. Sempre, né, apenas o conceito aí ambiental, que a gente tem que ficar bem claro que a água é um recurso finito, certo? Então, quando a gente fala da gestão da água, nós temos a disponibilidade, né, a quantidade, a qualidade, o tempo, o espaço e as incertezas também relacionadas a essa disponibilidade. E nós temos a demanda, quantidade, qualidade, tempo, espaços e as incertezas quanto à demanda também. Em um contexto de muitos usos, nossa sociedade tem muitas utilidades da água, de muitos usuários. Né? Nós temos o usuário doméstico, industrial e aí vai. Demanda crescente pela água e a qualidade da água está sendo degradada. E aí nós temos um ambiente perfeito para os conflitos relacionados à água, certo? Como a falta d'água, né? Poluição. Então, os sistemas de gerenciamento de recursos hídricos devem ser criados para facilitar o processo de tomada de decisão pelos gestores da água. Né? Que decisões são essas? Os usos prioritários, a alocação entre os diversos usos e os investimentos na bacia, principalmente na preservação, né, na manutenção aí dos recursos. Quem são os gestores dos recursos hídricos? O poder público, os usuários e a sociedade. Esses são aí os gestores. Né? Em relação aos recursos hídricos, na Constituição Federal, no seu artigo 20, são bens da União. Né? Os lagos, rios e qualquer corrente de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então aí nós já temos um conceito dentro da Constituição Federal e no artigo 21 compete à União instruir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito de uso da água. Já no artigo 26, diz que
Inclui-se entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvada, neste caso, na forma da lei, decorrente de obras da União. Já quando a gente fala da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, referente à Lei 9.433, de 8 de janeiro de 97, é uma lei que já tem aí vários anos, né? 22 anos. Essa lei ela tem alguns instrumentos, né? Entre os instrumentos que a lei tem, ela requer que nós tenhamos os planos de recursos hídricos para o uso da água, né? e controle, o enquadramento dos corpos d'água em classes de usos preponderantes, né? Essa classificação, a outorga de direito de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, o sistema de informações de recursos hídricos. Já quando a gente fala dos objetivos, né, ainda dos fundamentos, a água é considerada um bem público, certo? A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Em situação de escassez, né, a prioridade é para o consumo humano e para descendentação de animais, que é o abastecimento de animais, né, no caso, locais onde eles bebem, né, principalmente animais que migram. A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo, né, o uso múltiplo da água. Nós sabemos que a água tem diversas finalidades. A bacia hidrográfica é a unidade territorial de implementação da política de atuação do sistema, certo? Então, a unidade básica de implementação dessa política é a bacia hidrográfica, certo? A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Quando nós falamos dos objetivos, agora sim dos objetivos, coordenar a gestão integrada das águas, certo? Arbitrar os conflitos relacionados com recursos hídricos, implementar a política nacional de recursos hídricos, planejar, regular e controlar o uso e preservação, recuperação dos recursos hídricos, promover a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, né? E aqui agora a gente vai falar um pouco do plano de recursos hídricos. Então, o que é esse plano, né? Então, o Sistema Nacional ele estabelece fundamentos, objetivos, né? Dentre os objetivos aí ele tem o plano, né? A elaboração desse plano. Então, são planos diretores que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. São de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos. São elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país, certo? A estrutura do sistema, né? A outorga de direito de uso da água, né, tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos e o efetivo exercício dos direitos do acesso à água. A outorga para a geração elétrica estará subordinada ao Plano Nacional dos Recursos Hídricos, obedecendo à legislação setorial específica. E toda outorga estará condicionada às prioridades estabelecidas nos planos de recursos hídricos, à classe de uso dos corpos de água e à manutenção do transporte aquaviário, né? Deverá preservar o uso múltiplo dos recursos hídricos e o prazo não exceder, né, de outorga 35 anos. Quanto ao sistema, né, agora sim, quanto à estrutura do sistema, a estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos ela é formada pelo Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, pelo Conselho de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, pelos comitês de bacias hidrográficas, pelos órgãos federais, estaduais e municipais,
pela Agência da Água, né? Agências de água, quer dizer, pelas organizações civis de recursos hídricos e pela Agência Nacional de Águas, né? A ANA. Vocês vão assistir alguns vídeos produzidos pela ANA, que a gente colocou como material aí adicional ao material nosso que a gente produziu para essa disciplina. Em relação aos desafios do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, nós elencamos aqui 4 desafios principais. O primeiro, a gestão integrada, que significa que essa gestão integrada, integrar usos, né? Os usos da água precisam estar integrados, né? Para que um não comprometa o outro. Integrar usuários, a gente identificar esses usuários que eles estejam integrados também, né? Integrar níveis de decisão, né? Todas as decisões devem ser integradas, porque vão afetar a todos, certo? Integrar os diferentes órgãos, tem que ter esses órgãos devem estar interligados, né? Com fontes de informações integradas. E integrar os diferentes componentes que compõem a sociedade, né? A sociedade civil, a sociedade, o Estado em si, né? E aí nós temos o uso do solo, do transporte e da habitação, né? Em relação a um segundo desafio, nós vamos elencar como promover a efetiva participação. E quem deve participar desse gerenciamento de recursos hídricos? Como é que a gente vai promover essa participação? O sistema deve atrair os interessados, né? Os interessados devem estar capacitados para participar. A participação somente se efetiva quando o processo de decisão concretiza-se, certo? Então, toda decisão ela deve estar alinhada com todos os entes que fazem parte desse sistema, que está ali ligado no desafio 1, né, que a gente já havia falado, que é integrar. Né? Então, eu tenho que, para a tomada de decisão, todos os entes do sistema devem estar integrados, todos os componentes, diferentes órgãos, dos diferentes níveis de decisão, né? Dos usuários, né? Então eu tenho que integrar todos eles para que eu possa ter um processo de decisão mais democrático e um processo de decisão que todos tenham ciência das consequências, né, desse gerenciamento. Um terceiro ponto, né, que a gente marca aqui como desafio é a implantação de todos os instrumentos de gestão. Quem são esses instrumentos de gestão? Então, esses instrumentos de gestão devem estar implementados, não podem, todos devem, quanto à questão dos estados, do governo federal, todos devem estar implementados, sem ausência de nenhum, que é o plano de recursos hídricos, o enquadramento, a outorga, a cobrança e o sistema de informação. Então, todos esses instrumentos da gestão eles devem estar. E o quarto e último desafio aqui que nós vamos elencar é aumentar a capacitação técnica do setor em números e em qualidade. Então, treinar pessoas, treinar os gestores, né? Dar essa informação técnica, produzir material, artigo, produção de cartas. Então, toda essa parte técnica, né, do estudo da água, do subterrâneo, superficial, né, quantidade, né, no caso em números aí que fala, é a capacidade de vazão da bacia, né, o quanto eu posso aproveitar, qual a capacidade de reposição do lençol. Então, e a qualidade da água também, né? Toda a análise química, né, de potabilidade da água, tudo isso deve ser feito, né, para que eu possa conseguir alcançar aí um melhor funcionamento desse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, nós elencamos aí os 4 desafios, né, e em 4 palavras aí, que é integrar, participar,
né? Implementação dos instrumentos de gestão e capacitação técnica. Então, é o que nós estamos aí elencando como principal desafio para o sistema de gerenciamento. No mais, nós deixamos as nossas referências ao material produzido e desejo a vocês bons estudos e façam as atividades na plataforma.